Esta palavra desta noite vai àqueles que desejam agradar a Deus. Quantos gostaria de agradar a Deus nesta noite? Amém? E muitas vezes ficamos perguntando: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Este segredo será revelado nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo 6 disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para agradar a Deus eu preciso ter fé. Podeis sentar. As crises que vivemos, seja ela de âmbito espiritual, financeiro, material, matrimonial, familiar, elas sempre são uma oportunidade concedida por Deus a cada um de nós para que possamos crescer e expressar a nossa fé nele. E ao ver a nossa fé, Deus então se agrada. Eu creio que todos nós, homens, mulheres, o maior desejo do nosso coração é agradar a pessoa a quem amamos. Muitos jovens, quando começam o seu namoro, eles fazem até certa despesa, principalmente no dia dos namorados, para poder dar um presente à pessoa amada. E olha que jovens, para poder dar alguma coisa é muito milagre. Mas eles fazem esse sacrifício para demonstrar o seu amor, o seu carinho. E a pessoa que recebe presente se alegra daquilo, mas, como disse Jesus, bem-aventurado pois é dar do que receber. Então nós vivemos nesta nossa maneira de ser. Desejamos sempre agradar aqueles a quem amamos, não importando o sacrifício que tenha que ser feito, mas fazemos sempre com um propósito único de alcançar o coração daquela pessoa. E se você e eu queremos agradar o nosso Criador, o nosso Deus, só existe uma maneira. A maneira para agradar a Deus é crer nele, é ter uma fé viva, firme, inabalável na pessoa de Deus. Porque não existe algo que mais causa em Deus desprazer que a incredulidade. A incredulidade desonra a Deus, lança Deus a um descrédito e abre porta para que os inimigos de Deus venham blasfemar no seu próprio rosto. A incredulidade faz com que a boa mão de Deus se retém para nos atender. A incredulidade tampa os ouvidos de Deus para que Ele não venha ouvir-nos. A incredulidade faz com que Deus distancie de nós e também distancie de nós o projeto único que Ele tem para nós. Portanto, aí se faz necessário que eu e você venhamos crer em Deus. E crer em Deus não é uma fé confessional, aquela fé que simplesmente dizemos para nos eximir de certas responsabilidades. A fé em Deus é uma fé abalizada em que aquele que declara esta fé esteja disposto a sacrificar, não importando qual seja aquilo que foi pedido ou aquela demonstração de fé. Dentre os homens de fé, nós podemos aprender somente com aquele que é conhecido como o pai da fé, Abraão. E ele foi colocado em uma prova crucial. Imagine-se que Deus pediu a ele que entregasse o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava, aquele filho da promessa.
E Deus disse: oferece para mim em holocausto. O holocausto era uma oferta toda queimada. Colocava-se os quartos da vítima sobre o altar, ateava fogo na madeira, e enquanto não calcificava todos os ossos, o ofertante e adorador não poderia retirar-se dali, de perto do altar. Ele tinha que permanecer ali até que a última chama do sacrifício extinguisse, porque enquanto houvesse fogo no altar, havia uma grande possibilidade de Deus falar com o ofertante. Então ele não poderia perder essa oportunidade. E Deus pediu então a Abraão que lhe desse o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho em que Abraão amava terminantemente. E Abraão sai em direção à montanha, levando o seu filho acompanhado de outros servos, chegando depois de 3 dias de viagem, à montanha onde Deus havia mostrado, no alto do Moriá. Abraão começa a subir com o seu filho, que tinha por volta de 13 a 14 anos, e o filho, ao chegar lá em cima, é amarrado e colocado sobre o altar. E Abraão está disposto realmente a sacrificá-lo, porque ele cria que ainda que depois de ofertado, virado somente cinza, o próprio Isaque, Deus poderia trazer de volta Isaque à vida. E nesta dedicação de fé, nesta forma de fé, nesta atitude de fé, e quando ele levanta o cutelo para degolar Isaque, Deus viu que se ele não detesse a mão de Abraão, seria tarde. E então Deus brada desde o céu: Abraão, Abraão, não faças tal, porque eu sei que agora tu temes a mim. Que coisa linda! Abraão, com aquela atitude de fé, ele agradou a Deus. E olha o que disse Deus, isso é muito importante que você entenda. Deus disse: tenho jurado por mim mesmo. Quer dizer, Deus não encontrou ninguém maior do que ele, mais poderoso do que ele, mais sublime do que ele, mais grande do que ele, mais excelso do que ele, mais santo do que ele, mais honrado do que ele, mais Senhor do que ele. E ele disse: por mim mesmo tenho jurado que de veras te abençoarei. Então, se Deus deixasse de existir, a promessa dada por Deus a Abraão também deixaria de existir. Se Deus falhasse, a promessa dada a Abraão também falharia. Se Deus esquecesse, a promessa de Deus dada a Abraão também seria esquecida. Mas Deus não esquece, Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus não tem variação de personalidade. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, está falado. Aonde Ele risca, está riscado. Aonde Ele acende, está acendido. Quando Ele disse não, é não, mas quando Ele disse sim, é sim. Quando Ele disse que vai abençoar, ninguém impede. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor, que chama Senhor dos exércitos. Aleluia! Então essa atitude de fé de Abraão agradou a Deus. Abraão desceu daquele monte. Você pode imaginar o coração daquele velho? Desceu daquele monte, saltitante de alegria, feliz da vida, alegre, rejubilando-se de gozo e de felicidade. Por quê? Porque ele havia agradado a Deus. Queria você também agradar a Deus? Queria eu agradar a Deus? Esta geração é uma geração que precisa aprender a agradar a Deus. E agradar a Deus não é cantar louvores. Agradar a Deus não é pregar, agradar a Deus não é orar. Agradar a Deus, como diz o texto que fizemos a leitura, é crer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu possa agradar a Deus, eu preciso ter fé. E como eu preciso ter fé, eu preciso aprender sobre a característica da fé do pai da fé que acabamos de falar, Abraão. Algumas coisas que revelam a sua fé e que eu preciso assimilar para mim e também
potencializar na minha vida, ativar na minha vida, para que eu seja um homem de fé e também você seja uma mulher de fé. Eu preciso ativar a fé. Eu não tenho o tamanho da fé de Abraão, porque não é isso que Deus está pedindo de você e de mim, que tenhamos uma fé do tamanho da fé do Abraão, mas Ele está pedindo que tenhamos da mesma fé, da mesma origem, ainda que seja como aquele remédio que usava a conta-gota, que tenhamos uma gota de fé, mas que seja original, não seja uma fé falsa, não seja uma fé tibiada, não seja uma fé que não tenha qualquer vínculo com a geniosidade, mas que seja uma fé genuína, uma fé pura. Uma fé é pequena, mas é pura, é pouquinha, mas é da mesma fonte, é da mesma fé de Abraão, e eu creio que você tem desta fé no seu coração, e se você não tem, levante agora a tua mão e começa a receber da fé de Abraão, que faz com que as coisas aconteçam e agrada o coração de Deus. Agora, quais são, meus irmãos, as características desta fé de Abraão que eu posso ter ou que eu possa aprender sobre ela? Já vimos que sem fé é impossível agradar a Deus e que Abraão agradou a Deus crendo. Então, se você quer agradar a Deus, creia. Creia que Ele existe. Aproxima dEle crendo. Aproxima crendo. Como é este crer em Deus? É como uma criança. Conta-se a história que estavam se fazendo um voo e de repente o comandante avisou que o voo tinha entrado em turbulências. São lugares entre as nuvens em que aquele vácuo, aquela turbulência, outra hora o vento vem girando e pega a aeronave e joga para baixo, joga para cima. É legal, é um momento muito gostoso aquele. Você dá glória a Deus, aleluia, você fica crente na hora. E sobe, desce, escuta barulho, e bate daqui, o vento corta de lá, o avião sai voando de um lado, sai voando do outro. E naquele avião, nessa situação, todo mundo fica crente, todo mundo começa a gritar por Jesus, por misericórdia, porque sente que já chegou o momento. E naquele voo tinha um menino que estava todo este barulho, toda essa dificuldade, e ele estava brincando com os seus brinquedos ali no banco, e um dos passageiros olhou para ele e disse: menino, você não está preocupado? Ele disse: não. Ele disse: por que você não está preocupado? O meu pai é o piloto do avião. Então o momento de fé é esse, não importa a crise que você está enfrentando, o piloto da sua vida se chama Deus. A tua vida pode ser um avião que esteja descendo, subindo em vácuo, em temporais, esteja em turbulência. Pode ser que você não está vendo nenhuma luz no fim do túnel, e a única luz que você esteja vendo pode ser até um trem, mas fique tranquilo. Creia que Deus é Deus, e Ele é o dono da tua vida, e Ele está guiando a tua vida, dirigindo a tua vida. Oh, escute esta palavra profética agora. Assim diz o Senhor: neste turbilhão que vive a tua vida, a minha mão tem te protegido e tem te guardado, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! Teu Pai está no controle. Teu Pai está pilotando esse avião chamado tua vida. Teu Pai está no comando. Teu Pai está dando as coordenadas. Não importa a fúria do vento, você vai aterrissar seguro, porque o teu piloto chama Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! A fé que agrada a Deus é aquela fé que honra. A fé honra a Deus. Nada mais desonra a Deus do que a incredulidade, mas a fé honra. A fé honra a Deus. Agora, no capítulo 4 de Romanos, Paulo apresentando uma das maiores crises do nosso pai da fé, ele fala, começando no versículo 16,
até o versículo 21, olha o que disse Paulo em Romanos. Maior crise. A gente olha para Abraão e diz: Senhor, eu queria ser um Abraão. Maravilha. Você pensa que eles não tiveram crises? E você simplesmente porque não tomou Coca-Cola hoje está dizendo: estou numa crise, pastor. Não comi frango assado hoje, pastor, estou numa crise medonha. Abraão teve crises terríveis. Eu queria ser um Elias. Queria? Elias foi o homem mais procurado. Você já deve ter assistido, aquele pessoal que é da minha época sabe do que eu estou dizendo. Aqueles filmes de bang bang, que colocava o cartaz do sujeito dando uma recompensa, procurado, vivo ou morto. E colocava recompensa. Assim era Elias no seu tempo. O Obadias disse para Elias: não houve reino em que o meu Senhor não mandou averiguar se você estava lá. O homem mais buscado era Elias. Então ele teve os seus momentos. Senhor, então deixa eu ver se eu escolho o melhor aqui. Josué. Não, se eu fosse um Josué. Josué teve tantas crises. Josué teve tanto medo, até o ponto de que a iniciação de Josué na carreira da fé, Deus disse: ser forte e corajoso. Ninguém manda outro ser forte e ser corajoso se não vê nele alguns sinais de covardia. Deus viu em Josué que havia certa covardia. Ele disse: olha, ser forte e corajoso. Não desmaie. Olha as perninhas do Josué. Não desmaie. Então, deixa eu ver um outro aqui que parece mais comigo. É melhor você ficar com as suas crises mesmo. Sua crise é frango assado. Fica tranquilo, essa passa rápido. Final do culto, você convida a gente vai. Mas quais são as crises de Abraão? Abraão teve uma crise tremenda. Ele saiu sem saber para onde ia, porque ele ouviu uma voz que disse: sai da tua terra, do meio das tuas parentelas, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu sem saber para onde ia. E aí Deus então disse: da tua descendência farei uma grande nação. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, Abraão já está dobrando o cabo da esperança. Já não há mais possibilidade. A velhinha dele já está com 80 para 90. E ele já está com 100. Tudo era como que impossível. E olha o que disse Paulo. Capítulo 4, versículo 16, ele abre dizendo assim: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que está no regime da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Fica tranquilo. Nós temos um pai que crê, pai de todos nós. Ainda que você seja um filho assim sem fé, mas ele é teu pai. E quem é... Você já viu que não tem condição de mudar a genética, né? A genética familiar continua. Então ele é pai de todos nós, pai da fé. E olha o que ele disse. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mira, o que eu estou falando em espanhol? Veja como é o Deus a quem Abraão crê. O Deus que Abraão crê é aquele que chama à existência as coisas que ainda não existem. Há outro Deus semelhante a esse? Não. E ele continua dizendo: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Antes de abrir a boca para começar a blasfemar, murmurar, abra a boca para dar glória a Deus. Eu não estou vendo a solução, mas eu estou dando glória a Deus.
Eu não estou vendo nenhum sinal de porta aberta, mas eu estou dando glória a Deus. Eu não vejo nenhuma nuvem que possa trazer chuva, mas eu estou dando glória a Deus. Eu não vejo qualquer evidência que possa acontecer um milagre, mas eu estou dando glória a Deus. Faça como o pai Abraão, dê glória a Deus. E ele disse, dando glória a Deus. E disse mais, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa. Como assim? A fé de Abraão é a mesma fé que repousa sobre o seu coração. Pode ser que não seja na mesma quantidade, mas é da mesma fonte, da mesma qualidade. Esta fé de Abraão é interessante porque esse tipo de fé foi que agradou a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela fé no Deus verdadeiro. Há muitos deuses fabricados pelos homens. Tem até Deus que come farinha e peixe. Tem deuses de toda a natureza que você queira. E as pessoas vivem adorando, idolatrando-os. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens. E eles não conseguem enxergar. Tem pessoas que fazem algo com um pedacinho de gesso e dobra ali e diz, esse é meu Deus. Eu, antes de conhecer o Deus verdadeiro, eu era devoto da Nossa Senhora da Aparecida. Imagina, com o nome que tenho, tudo a ver. Eu até dizia para ela, eu tenho o mesmo nome. O mesmo nome, o que é teu sou eu, o que sou eu é teu. E eu achava que por este fato eu deveria ter algumas regalias com ela. Mas não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não caminha, tem mão, mas não apalpa. E era isso que eu adorava. Na minha casa nós aprendemos a adorar isso. As pessoas fazem outros tipos de objetos para a adoração. Então, a fé precisa repousar no Deus verdadeiro. Todo ser humano tem fé. Porém, muitas vezes a fé está repousada em objetos abstratos, em coisas, em pessoas. Fé na fé não funciona. A fé tem que estar repousada no Deus verdadeiro. Eu tenho fé na fé. Não existe fé na fé. Ninguém consegue se mover com fé na fé. Ou aquelas pessoas que eu creio que é possível, mas crê que é possível em quem? A fé precisa estar direcionada a uma pessoa, e esta pessoa é Deus. Se a tua fé não está em Deus, pode ser qualquer coisa, menos uma fé que alcance realmente o objetivo final. É preciso ter fé em Deus. Tenha fé em Deus. Não tenha fé em você, não tenha fé no pastor, não. Faça, não cometa esse suicídio. Não tenha fé na esposa, não tenha fé no esposo, não tenha fé no braço de carne. Deposite a sua fé em Deus. Não deposite a fé naquilo que falha. Deposita a fé no Deus que não falha. Tenha fé em Deus, porque quando a sua fé ampara-se em Deus, então alcança os objetivos que você sonha. A fé que agrada a Deus é aquela fé depositada em Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que, apesar das circunstâncias, continua acreditando. Versículo 18, olha o que disse: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Por que ele creu, esperou contra a própria esperança? Quer dizer, aonde a esperança disse, até aqui eu chego, ele disse, eu dou um passo mais, eu vou um pouquinho mais além. Contra a própria esperança, ele creu.
Por que que era contra a esperança? Porque naturalmente Sara não tinha condições de gerar filhos. E ele também não. Ele também não. Ele já tinha 100 e ela já tinha 90. Para eles era impossível, já havia cessado há muito tempo os costumes das mulheres, o ciclo menstrual de Sara já havia terminado há muito tempo, né? Agora a única coisa que ela tinha era saudade. E o velho? O velho já estava, né, naquela situação, 100 anos. Com 100 anos, irmãos, tudo que sobe desceu, não tem mais jeito, já foi, acabou. Destruído, não tinha qualquer possibilidade. E Deus disse: mas você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. E então, ainda que a esperança dizia não é possível, a fé disse: eu continuo crendo naquele que faz promessa. Quando as tuas esperanças falharem, continue crendo naquele que faz promessa, no Deus único e verdadeiro, porque quem creu nele jamais foi confundido. Aleluia. Abraão continuou esperando contra a esperança. Ele creu, como a Bíblia explica o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então, a fé de Abraão estava onde? Em Deus, no firme fundamento, estava ali. Não importava o que vai acontecer, ele vai continuar crendo, ele vai continuar acreditando. É mais ou menos quando você crê em Deus, você não olha os obstáculos pela frente. Quando você crê em Deus, você não vê as impossibilidades. Você até vê, mas você não as cogita, não as considera. Você não afirma as impossibilidades. Você não abre a boca para dizer uma palavra contrária. Será? Aquele que crê não tem essa palavra será. Aquele que crê não tem aquela palavra não acredito. É muito terrível para Deus agir. Já é muito tarde para Deus fazer alguma coisa. Já não tem mais o que fazer. Aquele que crê, ainda que caia, ele cai atirando em direção a Deus e dizendo: eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. A porta fechou, mas eu creio que o Senhor pode abrir ou pode arrancá-la. A estrada lá na frente terminou, mas eu creio que tu és aquele que faz caminho no deserto, que faz caminho na tormenta, que faz caminho no meio do mar. Eu creio, eu creio, eu creio e eu creio. Esta é a atitude daquele que quer agradar a Deus com fé, contra toda a circunstância. Virão circunstâncias das mais difíceis na tua e na minha vida. Enquanto estivermos aqui nessa terra, meu querido irmão, é saindo de uma entrando em outra. Não tem para onde correr. Essa é a vida. Há um momento só para tomar um fôlego e de repente vamos de novo. Se você venceu um demônio pequeno, amanhã vem um maior. Quanto maior for a tua fé, maior é o demônio assignado. Se você acha que você tem muita fé, então o demônio que você está lutando com ele também é muito grande. Essa é a realidade da vida. E eu vou dizer uma coisa, eu vou repetir quantas vezes for necessário: ser cristão não é para frouxo. Ser cristão não é para medroso. Crer em Deus não é para covarde. Crer em Deus é para pessoas realmente que está disposta a sofrer, a sacrificar e continuar crendo. Todos estão dizendo não tem esperança. Você diz, mas Deus ainda não disse. Eu creio em Deus. Todos estão dizendo já acabou o que tinha que ser feito. Você está continuando dizendo eu creio que Deus ainda não entrou em ação, porque quando Ele entrar em ação, as montanhas se moverão e o que eu espero vai acontecer. A nossa fé não é determinada pela circunstância. Não. A nossa fé é em Deus, não na circunstância. A palavra que mais ouvimos nos dias de hoje é: está difícil. Tá difícil. E quando esteve fácil? Quando esteve fácil? Só existem dois lugares fáceis para estar. Só dois. Um é os céus e o outro é o cemitério.
No cemitério é tudo uma maravilha. Os céus também é tudo uma maravilha. Mas enquanto estamos aqui, meu querido, te prepare. Virá problemas, circunstâncias, dificuldade, luta, você vai chorar, você vai se ferir, e muitas vezes você vai dizer, ai, que será de mim? Faça como Jó, que levantou os olhos e disse, eu sei em quem tenho crido. Não é a circunstância que determina a sua fé em Deus, ela muda as circunstâncias da sua vida. Não é a montanha que vai determinar o roteiro do teu trajeto, mas é a tua fé, dita a montanha, que vai arrancá-la e lançar para o meio do mar, porque quando crê em Deus, Deus entra em ação. Qual era a circunstância de Adão e Eva, de Abraão e Sara? Era mais terrível. Por quê? Porque eles não tinham condições alguma de ver realizado aquilo que eles estavam esperando, olhando para eles. Mas a fé tem algo interessante, ela não leva você a olhar para você mesmo, e nem para a circunstância. A fé disse, olhe para Deus, olhe para Deus. Outra característica da fé que agrada a Deus é a fé que não enfraquece. Olha o versículo 19, Paulo disse, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não enfraquece. Quando é que você precisa mais de fé? Quando é que você precisa mais de fé? O avião ele precisa de mais força em duas situações do voo. São os momentos críticos do voo. Decolagem, quando ele decola, e aterrissagem, quando ele aterriza. São os dois momentos cruciais. Porque naquele momento ele usa toda a potência motriz que tem. Ele precisa elevar aquele corpo, os motores, as turbinas, precisa elevar aquele corpo com 30 toneladas para o alto, vencer a lei da gravidade. E naquele momento as máquinas daquele motor trabalham em alta performance, em alta rotação. É um momento crítico do voo. E quando ele desce, porque como disse alguém que para descer todo santo ajuda. Então ele precisa, você já imaginou? 30 toneladas descendo. Os motores também precisam ter condições de suportar e manter aquelas 30 toneladas no ar e descer suavemente. É um momento crítico. Então quando é que você precisa de mais fé? Lá em cima ele joga no piloto automático. Pá, e vai embora. Tem voos que você vai que parece que você está andando não vou dizer numa rua de Araçatuba, porque aqui o que tem mais é buraco. Mas você está em ruas pavimentadas, ruas de Jerusalém. Tranquilo, feliz, não tem nem uma subida, nem uma descida e nem um buraco. Lá em cima. Mas na hora de descer, as turbinas entram em ação. Na hora de subir, as turbinas entram em ação. Momento crítico. Então os momentos que precisam de mais força. Quando é que você precisa de mais fé? É na hora da adversidade. É na hora do problema. Porque dizer que Deus é bom e que pode todas as coisas em volta de uma mesa aonde está regrada de todas as guloseimas possíveis e imagináveis é fácil. É fácil levantar as mãos aos céus e dizer, Senhor, graças a Deus pela picanha assada que o Senhor enviou neste domingo. Mas eu quero ver você levantar as mãos para os céus com as panelas vazias, com os pratos vazios e as crianças chorando de fome e você dizer, graças eu te dou, Senhor, porque ainda não chegou, mas já vem vindo aí a resposta. É na hora da adversidade que você não pode fraquejar.
O que é que Abraão está dizendo a você e a mim? Fé que não fraqueja é aquela que agrada a Deus. Não é semelhante a alguns que uma semana ele tem fé, na outra semana ele não tem nada. Conhece uns crentes assim? Uma semana ele está, glória a Deus, aleluia, dando rodopio, entrando no manto, como o pessoal diz, e pulando num pé só, e dando aviãozinho, e vai para um lado e vai. Na outra semana ele está só o bagaço. Como é que você está mesmo? Está difícil. O que acontece? Não. E Deus? Que é Deus. Preocupado com os anjos. Nós temos um monte de gente de fé dessa natureza. Creem uma semana e na outra semana eles não creem nada. Precisa orar a Deus para que Deus mande Jesus na semana que eles estão crendo. Para eles subirem, porque se vir na semana seguinte eles ficam. Então nas circunstâncias adversas, a fé que agrada a Deus é aquela que não enfraquece, sem enfraquecer na fé. Há momentos que enfraquecemos devido à situação. Pode enfraquecer o seu corpo físico, pode enfraquecer a sua voz, pode enfraquecer as suas pernas, até o seu coração pode enfraquecer, mas a tua fé não pode enfraquecer. Não pode enfraquecer. De maneira alguma. Uma das coisas gostosas nesses dias é quando você visita uma pessoa que ela está passando um momento tão adverso na vida, tão terrível, e você começa a conversar com ela, e ela começa a chorar e dizer, não, eu creio, Deus esteve comigo, Deus está comigo, Deus irá comigo, não importa o que venha acontecer, eu estou nas mãos dele, e aquilo que ele fizer está bem feito. Essa é a fé do crente. E esta é a fé que agrada a Deus. Por que eu estou deixando a porta aberta para Deus agir? Amém. Glória a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que não duvida. O versículo de número 20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvida. Nenhum momento. Abraão não duvidou, não hesitou. Nenhum momento. Ele creu. Ele creu, ele creu, ele creu e ele creu. Porque a dúvida é a que tira de nós a possibilidade de alcançar aquilo que Deus determinou para nossas vidas. A dúvida é como você ter um carro que é movido a gasolina e você chegou no posto e o frentista colocou óleo diesel. O que você acha que vai acontecer com o motor do seu carro? E não precisa colocar muito, basta colocar pouquinho. Um pouquinho de óleo diesel no motor a gasolina, acabou. Você não dá um passo mais dentro daquele carro. Assim é a incredulidade. Você é um cristão em Deus, um crente em Deus, o seu motor está preparado somente para funcionar com um combustível chamado fé. Aí se você vai lá no tanque, coloca um pouquinho de incredulidade aí, o que vai acontecer com você? Acabou, meu filho. Não move, não vai, não anda, não sai. Então não passe no posto para pôr incredulidade na sua vida, coloque fé. E vai vir pessoas querendo colocar, e ainda fazendo o combustível da incredulidade mais barato. Diz, não, gasolina de fé está muito cara, olha, R$5, eu tenho aqui incredulidade, estou fazendo por R$2,50 o litro, aproveita, enche o tanque. E quantos crentes entram na fila uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para aproveitar a oportunidade? E aí o motor não arranca, a vida não arranca, nada funciona, nada dá certo. E ele começa a pensar, mas o que aconteceu? Dá partida e não sai, tenta cantar e não canta, tenta orar e não ora. É só tentativas e mais tentativa. Por quê? Porque a incredulidade tira o poder de fazer com que Deus acione em favor da sua vida. Então o que você deve fazer? Encher de fé. É uma gotinha, mas é fé genuína. Eu vou continuar com a gotinha, mas vou continuar com essa fé.
Fé que não duvida, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. A dúvida é uma arma muito usada por Satanás. E por mais que tenha alguns crentes que dá até uma tonalidade, ou uma mão de tinta de incredulidade ou de piedade. Com todo mundo acontece o mesmo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É duro aqueles crentes que o tanque dele tem mais incredulidade e ele vai visitar alguém com problema. Ele chega lá e disse: como é que você está? Não, eu estou mais ou menos. Olha, a minha irmã teve esse problema e morreu. Foi 2 dias ela morreu. E não sei não, ela está bem melhor do que você. Tem crente assim. Se você está aqui nesta noite, vamos esvaziar o tanque da incredulidade. Foi mandado embora do serviço, eu fui, está tão difícil de emprego, viu? Você não vai conseguir não. Eu já estou até vendo pelos olhos da fé. Seus filhos no semáforo pedindo esmola. Vai fazer um concurso? Você não vai passar. Tem gente lá muito mais gabaritada do que você. Você toca na banda da igreja. Não vai me dizer. Estão dizendo que vai dar um salário melhor para você. Não. Tanta gente lá dentro merece esse salário. Você não, você chegou ontem. Você chegou ontem e já quer estar na janelinha? O que nós mais temos são pessoas assim. Pessoas dessa natureza. Mas é tão bom quando você encontra uma pessoa que crê e diz: não, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Lembra o que disse Saul para Davi? Você não pode enfrentar aquele gigante, aquele homem lá. Aquele é um homem experimentado, aquele é um homem de guerra. Você é um pastorzinho. E de umas ovelhas, então, de segunda qualidade. Você não pode. Tanta gente vai dizer para você que não pode. Mas se você manter a sua fé, se reúna com pessoas que tenham fé de verdade. Fé em Deus, uma fé genuína. E que olha para você e diz: hoje está difícil, mas Deus está trabalhando hoje. Em teu favor, por sua vida. Estão dizendo que a porta fechou, mas não se esqueça que quem tem a chave é Deus. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Esse tipo de gente é que você precisa, e eu também. Pessoas que não têm fé, pessoas que só têm incredulidade, deixe elas pelo caminho. Tem pessoas que não podem ascender neste novo nível que Deus está preparando para a tua vida. Vai recebendo aí. Tem pessoas que não podem ascender com você nesse novo nível. Eles vão ficar. Por quê? Porque o projeto de Deus é para aqueles que têm fé. Aonde está o homem de fé aqui? Aonde está a mulher de fé? Aonde está o jovem de fé? Levante a tua mão e adore ao Deus que você crê. Oh, aleluia. Abraão, ele foi firme. Ele não duvidou. E eu vou dizer uma coisa a vocês, guarde isso. Ele não duvidou ao ponto de que quando Deus mudou o nome dele, e o de Sarai para Sara, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o certidão de nascimento deles, e Abraão foi lá, aumentou letras no seu nome, e pegou o de Sara e diminuiu letra no nome dela. Chegou na tenda e disse: a partir de hoje você não chama mais Sarai. A partir de hoje seu nome é Sara. Mas como assim? Deus disse que você vai chamar Sara. E por favor, não me chama mais de Abrão. Estou cansado desse nome Abrão. A partir de hoje o meu nome é Abraão. Eles incorporaram a promessa na vida deles. Você pode imaginar aquele casalzinho de velho dentro da tenda? Rapaz, você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser mãe de muitos reis, procederão de ti. Eles assimilaram uma promessa. Abraão não duvidou de maneira nenhuma dessa possibilidade.
Abraão ficou firme, não duvidou. A promessa de Deus, esta é a fé que agrada a Deus. Não duvide. Para que duvidar? Então, se você deseja agradar a Deus, creia nele. E por último, a fé que agrada a Deus é aquela fé convicta. Versículo de número 21 disse: estando plenamente convicto. O que é estar plenamente convicto? Não há nenhum espaçozinho para que haja qualquer dúvida. Plenamente, preenchido. Predoma é o verbo aqui no grego. Plenamente preenchido. A vida de Abraão, o diabo dizia: vou ver se eu coloco um pouquinho de incredulidade na pontinha do dedão. Mas lá tem fé. Vou ver se eu coloco um pouco de incredulidade e lá num fiozinho de cabelo. Lá também tem fé. Pleno. A convicção dele era tão plena que ele gritava de longe: Sara! E Sara estava tão convicta que gritava: Abraão! E os vizinhos diziam: são loucos! Porque dizem que depois que passa dos 80 começa a ficar gagá. Mas eles estavam plenos de convicto. Plenos. E um dia Deus então chega na tenda de Abraão, depois de um almoço, né? Porque Deus também gosta de uma boa comida. A Bíblia diz que Jesus sempre fazia uma boca livre na casa de Marta e Maria. Sempre ele gostava de andar por lá, porque boca livre é com nós mesmo. E Deus, depois daquela boca livre na casa de Abraão, perguntou: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: aí na tenda. E o Senhor disse: deveras, na volta do ano, eu visitarei Sara e vocês terão um filho. E ela que estava lá, né, só de antena ligada, tipo radar do governo do estado de São Paulo, só pegando, escutando tudo, ela começou a rir. Terei deleite na minha velhice? Amamentarei filhos? Terei filhos nos meus braços? E deu aquela gargalhada, a felicidade. E então o Senhor perguntou: por que Sara riu? Porventura há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ela disse: eu não ri. O Senhor disse: não diga que você não riu, porque você riu. A promessa de Deus, a convicção de Deus na vida tua. Quem sabe hoje você está chorando. Quem sabe hoje o seu coração está dilacerado, a sua alma está aflita. As coisas não estão saindo como você sonha e deseja. Mas eu tenho a autoridade de Deus para dizer a você o que Ele me mandou eu te dizer. Chegará o dia do seu sorriso. Continue acreditando em Deus, porque você ainda vai sorrir. Se você puder olhar para este irmão aí de máscara, diga para ele: você ainda vai sorrir, você ainda vai sorrir, você ainda vai sorrir, porque é só crer em Deus e aquilo que Ele prometeu vai acontecer. E um dia, a barriga da Sara começa a crescer. As vizinhas, né? Não, isso aí deve ser algum problema que você... alguma comida que você comeu empanzinou. Está empanzinada? Não. Você não tem as tabelas para poder conferir, porque você já cessou? Não, mas Deus falou. Falou, a barriga começou a crescer. 9 meses, e escutou-se um choro na tenda de Abraão. Um choro. Um choro. Era a promessa nascendo para abençoar aquele que havia crido.
A promessa tinha chegado, o momento aguardado, o coração palpitante. Oh, meu amigo, meu irmão, oh, minha irmã, creia, você ainda vai sorrir e nos seus braços você ainda vai soster a promessa que Deus havia falado. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Como que eu posso fazer para agradar a Deus, pastor? Creia em Deus. Somente creia, lançando sobre Ele todas as suas possibilidades, impossibilidades. Vai para Ele. Se joga nos braços dele nesta noite. Diga: papai, estou chegando aqui e estou me jogando aos teus braços. Não tenho força para continuar, mas os teus braços me darão força. Continuo confiando, crendo, porque tu és o Deus da minha vida.